Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, como sempre, às 20 horas, na mesma Herculano Hora. O nosso programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, com a educadora Heloísa Pires, a querida filha de Herculano, que está aqui conosco sempre, trazendo reflexões em torno da obra do querido Herculano Pires. Então, vamos iniciar pedindo licença à dona Heloísa Pires, elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre Herculano, sentindo a vibração firme e maravilhosa de Herculano com seu pensamento e agradecer a Jesus por termos esse tesouro como bússola orientadora, tanto na nossa caminhada espírita, como na nossa caminhada de vida, que é a obra de Herculano. Então, pedindo permissão à equipe espiritual do professor Herculano Pires, a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, para iniciarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa da noite de hoje com a querida Heloísa Pires. Dona Heloísa Pires, tudo bom? Como é que Graças a Deus. Esse restinho de semana e fim de semana? Com luz, com alegria, vendo metade da família um dia, outra terça parte no outro, com muito cuidado e gratidão a Deus. Graças a Deus. Dona Heloísa e meus queridos amigos, hoje eu vou trazer aqui uma obra, não é? Que é uma compilação de Altamiro Carneiro, não é? Então, no limiar do amanhã, embora vocês podem ouvir esses programas através da Rádio Emmanuel, do nosso querido Oceano Vieira de Mello, todos os programas de Herculano estão lá no limiar do amanhã, mas o querido amigo aqui fez a transcrição, pegou a fala de Herculano e colocou em livro, o que é maravilhoso, né? Mas, dona Heloísa, antes disso, a gente sabe que o seu pai participou tanto de programa de rádio no limiar do amanhã, mas como também, dona Heloísa, nos programas de televisão, o Pinga Fogo, foi em Xênia, não é? Hebe Camargo. Como era naquela época, a família se reunia, assistia, aquele sucesso do Pinga Fogo, como é que Herculano sentiu aquilo? Nossa, ele ficou tão feliz. A família toda adora o pai. Nós éramos todos fãs de carteirinha. Meu avô Ferraz, minhas tias, meus tios. A família se reunia na sala, enchia a sala e todos que não estavam no trabalho já haviam chegado, ficávamos felizes. Até a Maria, nossa auxiliar, vinha junto. Então, Herculano foi muito amado, muito aceito, e a família sempre toda junta com ele, porque sentíamos a grandeza, a lucidez desse espírito querido e muito, muito humilde. No programa da Hebe, nós vibramos, tanto quanto vibramos quando o Chico foi lá e recebeu um cheque da Hebe Camargo que ele nunca descontou. Chico ele ficou tão contente com a gentileza que guardou. Herculano não recebeu cheque, era um jornalista sendo entrevistado. E na Xênia, ele foi muito tempo dando entrevista para a Xênia. Ela adorava também o pai. Aliás, tanto quanto alguns não gostavam, porque ele, em defesa da doutrina, fazia críticas firmes, era necessário. Ele, na vida em comum, em geral, era uma pessoa doce, meiga, humilde, querida, e nunca queria demonstrar conhecimento. Falava simplesmente, respondia as perguntas simplesmente e sempre falava para nós: espera, vamos juntos consultar o dicionário, como se ele não soubesse o que já estava no livro. Ele tinha um cuidado em não magoar, não ferir, principalmente crianças e adolescentes.
Não lembro de uma mágoa que meu pai, ou minha mãe, ou meu avô Ferraz houvesse provocado em qualquer um de nós. Nunca. Ô, dona Heloísa, ainda sobre a participação de Herculano, não é? Nesses programas, está passando atualmente na TV Viva a repetição da novela Viagem, mas essa gravação mais recente, né? Mas eu me lembro, dona Heloísa Pires, que no passado, que para mim, isso é gosto meu, eu prefiro mais aquela primeira versão da Viagem com Eva Vilma, Altair Lima, Everton de Castro. Aí, mas há uma foto, inclusive o professor Herculano com Ivani Ribeiro e Altair Lima, e o Herculano assessorou a Ivani Ribeiro. Não foi isso? Foi. Ela pediu ao pai que cuidasse de toda a parte espírita, para que não houvesse erro. E realmente não houve. É uma novela espírita. E eram amigos, se reuniam, ficaram depois da novela. Foi muito bonito. E depois publicou-se um livro sobre essa novela que fez o maior sucesso. Para quem gosta de ver o Ibope, era altíssimo. Agora, uma tristeza no coração, dona Heloísa, é que a maior parte dos capítulos daquela novela se perdeu no incêndio da extinta TV Rede Tupi, né? É tristeza aquilo. Tanto material bom da Rede Tupi, né? Sumiu. Mas do lado de lá está tudo gravado. Tá. Eu falo para os meus filhos: cuidado, você está sendo filmado. Existe uma cinemateca do lado de lá também. Existe. Com absoluta certeza. Dona Heloísa, vamos lá. Vejam bem, pessoal. Tudo que está aqui na obra que trazemos hoje no Limiar do Amanhã está aqui transcrita, mas também vocês podem ouvir no programa O Limiar do Amanhã. E, claro, eu quero ler só um parágrafozinho para a primeira pergunta que eu vou fazer à dona Heloísa. Pessoal, eu vou ler ipsis literis, exatamente ao pé da letra, sem fazer interpolação nenhuma minha, viu? Então, vejam bem o que diz Herculano. A cura pela prece, dona Heloísa, né? A cura pela prece. Sim, todos nós podemos curar por meio da prece. A prece é uma vibração. Essa vibração se dirige ao mundo espiritual e estabelece uma comunicação entre nós e os espíritos que nos podem atender. A prece, portanto, é uma maneira de falarmos com o mundo espiritual. Pessoal, isso é o professor Herculano falando sobre a cura pela prece. Dona Heloísa, o que a senhora tem a dizer sobre esse texto, essa passagem de Herculano? É a verdade. Vem dos séculos, já está construída 800 anos antes da vinda de Jesus, com Buda, com Krishna, com Confúcio, a importância do pensamento, da ligação com as luzes do universo. Como nós espíritas esqueceríamos aquele trecho lindo de Kardec? A prece age como um imã, trazendo as melhoras imediatas. Herculano, que foi coroinha, que foi teosofista e depois se tornou espírita, havia também, através dos séculos, aprendido a importância do nosso pensamento, que é confirmado pela parapsicologia. E hoje, por várias universidades, eu vi a última IKEA, eles fizeram experiência com plantas, eles falavam com as plantas, eles elogiavam. Não precisa falar, a parapsicologia fala, basta pensar. O Espiritismo falou antes do que a parapsicologia. E a doutrina secreta veio falando para os iniciados. A planta elogiada se desenvolveu. A planta xingada murchou e morreu. E a parapsicologia mostra pensamento e a ciência atual, que acende lâmpadas, pensamento que move computadores, pensamentos que movem ar-condicionado. É uma força que André Luiz já apresenta em Evolução em Dois Mundos,
que nada pode deter, e que os russos, Vassilievich, materialista, concorda, energia desconhecida que nada consegue deter ou segurar. Essa é a função da prece, abrir alegoricamente o nosso coração, enviar o nosso pedido, a nossa gratidão, o nosso pedido de auxílio. E como diz Jesus, se vocês que são maus, quando um filho pede peixe, dão peixe e não pedra, por que acham que Deus, que é bom, não vai atender os seus pedidos? Pedida se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, a prece é indispensável. Ô, dona Heloísa, e agora, continuando nessa linha da prece, eu não vou dizer que foi uma surpresa para mim, porque não foi, mas o que é que a gente ouve por aí hoje de um pessoal que deblatera por um espiritismo laico, não é? Dona Heloísa, veja bem, há alguns até que falam, a um companheiro espírita aí do estado de São Paulo, né, que chega a dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo foi uma concessão de Kardec ao catolicismo. Não é? A gente ouve absurdos como esse. Mas, dona Heloísa, aí, pessoal, é impressionante, porque aqui o texto, novamente, essa segunda pergunta, eu vou ler ipsis literis, só que dona Heloísa vai acrescentar uma informação prática. Quer dizer, não é só Herculano aqui na teoria, a gente vai para a teoria e também para a prática. Dona Heloísa, vejam bem, esse capítulo de Herculano se intitula O Evangelho no Lar. Tá? Então, vejam bem o que ele disse no programa, novamente, do Limiar do Amanhã. Vocês podem ver isso, a voz de Herculano, na Rádio Emmanuel, do querido Oceano, e podem, através do livro aqui, no Limiar do Amanhã, onde está tudo transcrito. Eu vou ler ao pé da letra, não é? Olha aí, dona Heloísa. Uma vez por semana, reunimos a família em torno da mesa. Lemos um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, fazemos uma prece, é o suficiente, muitas vezes, para trazermos um novo clima, um novo ambiente. Dona Heloísa, veja bem, o Evangelho no Lar, modificando aquilo que André Luiz fala, a psicosfera, um novo clima, um novo ambiente, palavras de Herculano. Quer dizer, Herculano era favorável ao Evangelho no Lar, dona Heloísa? Ele realizava religiosamente. Ele amava fazer o Evangelho no lar. E quando havia um problema maior, novamente nos reuníamos pedindo ajuda e espiritualidade. E quando o doutor Urbano, amigo do pai, um médium incrível, cuja fisionomia mudava, chegava em casa, ele adorava ficar em casa, passar as férias, nós íamos passar as férias em Matão, fazíamos assim que o doutor Urbano chegava à noite, a reunião nossa para novamente realizarmos o Evangelho no lar. E graças a isso, uma família grande se desenvolveu em paz, em tranquilidade. Às vezes havia ameaça de uma discussãozinha tola, mas logo se acalmava, porque a espiritualidade superior encontrava dentro do nosso lar a plataforma para nos auxiliar. E eu fazia com as minhas crianças religiosamente. Levava junto com a Hervênia Prada, testemunha, os 5 na evangelização da Seara Bendita, ela levava as 4 meninas, e no meu lar, sempre, antes com os filhos, agora ou sozinho ou com a minha filha Kátia. É indispensável, nessa hora de turbulência do mundo, nos ligarmos às luzes, à paz, à tranquilidade da espiritualidade superior. Dona Heloísa, e até participava, seu vovô também, da família toda mesmo. Minha avó estava desencarnada, a avó materna, ela desencarnou muito cedo, problema nos rins.
e ficaram os filhos. Minha mãe, a mais velha, casada, e meu avô, com toda a filharada, foram morar conosco. Foi uma delícia. O avô era o bom humor, a alegria. Havia perdido tudo, Bruno. É da família Inhaia. Tinha propriedade na crise do café, mas não perdeu a alegria, perdeu a esposa que ele amava. Nunca mais se casou, mas não perdeu a alegria, o bom humor, o amor à doutrina espírita e o amor à família. Um indivíduo incrível, maravilhoso, meu avô Ferraz, que ele receba o meu carinho eterno. Todos meus tios eram uma família que crescia à luz da evangelização. E, felizmente, todos, como diz minha mãe, foram coerentes e demonstraram que aprendemos com Jesus de Nazaré, pelo menos a tentar se esforçar para agir corretamente no respeito ao próximo e a nós mesmos. Dona Heloísa, ouvindo a senhora cada semana, e isso já serve, porque já são alguns programas que a gente fez, um documento vivo do pensamento de Herculano, e porque eu fico muito triste. Hoje, quem valoriza o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Kardec, ou faz o ato da oração, da prece, gosta de Chico Xavier, de um Bezerra de Menezes, é considerado por certa parcela do movimento espírita como espírita devoto, místico. Né? Não pode, né, Dona Heloísa? Antigamente falavam xiita, espírita evangélico, e nós, a família Pires, a família Inhaia, tem muito orgulho em ter sido sempre espíritas evangélicos, porque Jesus é o nosso mestre. Ele iniciou com uma prece linda. Kardec continuou com outros modelos de prece. E quem quiser o espiritismo ateu, que funde seu templo de intelectualismo vazio e estéril, como diria Jung, que causou o grande mal da civilização. Bom, pelo menos eu fico feliz e duvido que vão chamar o Herculano de espírita devoto, místico, que aí não tem como, né? Não vão se atrever a tanto, né? Mas, olha, se chamarem, revelam apenas ignorância. Porque Einstein dizia, eu creio em Deus. Jung diz, é preciso desenvolver a espiritualidade. A ciência atual diz, é preciso pensar bem, é preciso perdoar, é preciso não odiar. Ou seja, Jesus continua e será sempre o grande mestre. Eu só fico, porque usam muito o nome de Herculano. Né? São educadores aí, ditos educadores, os teóricos, não, porque Herculano, e às vezes a gente vê que dizem coisa diametralmente oposta ao pensamento de Herculano. Eu digo, não coaduna, né? Não, tentaram até apresentar Herculano como socialista, não tenho nada contra, mas não é, Herculano é espírita. Ele deixa isso muito claro nos seus livros O Sentido da Vida, no Espírito e o Tempo aparece o Triângulo de Emmanuel, ciência, filosofia e religião. Herculano é coerente, e como diz Emmanuel, através de Chico Encarnado e Nena Galves publica, é um metro que melhor mediu Kardec. Bem, Dona Heloísa, então, satisfeito. A gente termina com pena de acabar, mas tem que acabar. Eu também, eu adoro o entrevistador que faz perguntas claras, que exigem respostas claras. E adoro até a Ceiça, a esposinha linda do entrevistador, que eu vi uma vez só, e não esqueço. E adoro as fotografias que você põe de Herculano, que deu uma saudade. A senhora diz assim, adoro o entrevistador que faz perguntas pertinentes. O entrevistador foi atrás da senhora, que é louco por esse cidadão aí das fotografias, viu? Eu adoro Herculano, aí eu digo, não, eu vou atrás, se for, eu vou apelar, mas nem foi preciso, que ela é tão fraterna, amiga,
de primeira, vamos fazer sobre a obra do Pai. Eu amo esse espírito pela eternidade. Minha mãe também, meu avô Ferraz. Minha avó Dininha, sei que é luz, mas não a conheci. Ela desencarnou antes que eu tivesse a possibilidade de gravá-la em minha memória. E amo todos que compreendem o trabalho de Herculano, a seriedade, a grandeza, a coerência, o amor aos necessitados, porque ele também praticava caridade. Criança, quase fazia já um Natal dos pobres em Avaré. Ele foi intelecto, mas iluminado sempre, como ele fala em Introdução à Filosofia Espírita, pelo amor, razão e fé, unidos, para que a vontade transcenda as necessidades do indivíduo e do planeta Terra. Os herculanistas de plantão vão achar isso um sacrilégio, mas eu vou dizer. Herculano é o que fala Joana de Ângeles por Divaldo. O homem integral. O homem integral. Desenvolvimento integral. Muito Dona Heloísa, olha, e só mais uma coisa. A senhora falou na sexta, quando a senhora faz a menção a ela, ela abre o sorriso. Que fofa, Dona Heloísa, é muito fofa. Eu olhei a sexta e eu amei. A gente se conhece há muito tempo. São indivíduos que vêm dos séculos, graças, e continuaremos. Não, na evolução sem fim, eu não largo mais seu pé, viu, Dona Heloísa? A senhora está com esse peso agora, vou seguir seu rastro. Isso é uma alegria, isso é um presente de Jesus. Dona Heloísa, então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial, o respeito de Herculano pelo Evangelho do Cristo. Herculano, que fazia o Evangelho no lar, compreendia e ensinava a necessidade da prece, da oração. Então, terminamos esse nosso encontro, mais uma vez, em júbilo, em alegria, por tanto aprendizado, através desse espírito de luz, que com sua obra continua iluminando o mundo, iluminando o movimento espírita. Então, agradecidos a Deus, encerramos o nosso bate-papo da noite de hoje. Pessoal, para a semana, na mesma Herculano hora, 20 horas, estaremos aqui. E eu digo uma coisa, né? Eu estarei aqui até desencarnado, porque é imperdível esse encontro com Dona Heloísa Pires. Beijo na Cícera, nas meninas, e parabéns, entrevistador. Olha, obrigada por seu amor ao Pai. Se eu desencarnar, isso que eu disse aqui vai ficar para a história, viu? Não, você não me fure a fila. Eu sou mais velha, você não me fure a fila que eu vou ficar brava. Você vem depois. É para a semana, Dona Heloísa. Lembrança, Kátia. Beijão. Muito obrigada. Beijo. E a todo mundo.